As escrituras interpretada fácil de entender. Livro histórico de Juízes, do capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 25, completo. O versículo 1. Os israelitas pecaram outra vez contra o Iau, o Pai Eterno, por isso ele deixou que sofresse 40 anos nas mãos dos filisteus. Versículo 2. Havia um homem chamado Manoa, que era da cidade de Zorá, e pertencia à tribo de Dan. A sua mulher não podia ter filho. Versículo 3. O anjo do Pai Eterno, o Iau, apareceu a ele e disse: Você não podia ter filhos, por isso nunca foi mãe, mas agora você ficará grávida e terá um filho. Que benção. Versículo 4. Não tome vinho, nem cerveja, e não coma nenhuma comida proibida. Versículo 4 de novo. Não tome vinho, não bebe vinho, nem cerveja, e não coma nenhuma comida proibida, que é imunda. Versículo 5. Porque você ficará grávida e dará à luz um filho, e não corte nunca o cabelo dele, pois ele será consagrado ao Pai Eterno Iau como narizeu desde o dia do seu nascimento. Ele vai começar a livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. Versículo 6. Então a mulher procurou o seu marido, e disse: um homem do Pai Eterno falou comigo, e ele parecia um anjo do Pai Eterno. E isso me deixou apavorado. E eu não perguntei de onde ele vinha, e ele não me disse como se chamava. Versículo 7. Mas ele prometeu que eu ficaria grávida e que teria um filho, e mandou que eu não beba vinho, nem cerveja, e nem coma nenhuma comida proibida, pois o menino será chamado ao Iau como narizeu do Pai Eterno. Versículo 8. Então Manoa, seu marido, orou ao Pai Eterno, o Iau, dizendo: Ó Pai Eterno, peço-te, mande de volta o homem do Pai Eterno, que enviaste para ele nos dizer o que devemos fazer com o menino quando nascer. Versículo 9. Aí o Pai Eterno fez o que Manoa, marido da mulher, pediu, e o anjo apareceu de novo à sua mulher. E quando ela estava sentada no campo, o marido não estava por perto. Versículo 10. Então ela correu depressa para o lugar onde ele estava e disse: que bom, o homem que falou comigo outro dia apareceu novamente. Versículo 11. Manoa se levantou, o esposo daquela mulher, e seguiu a mulher, e foi até onde estava o homem, e perguntou: Você é o homem que falou com a minha mulher? Uma pergunta.
O anjo diz: sim, eu sou. Versículo 12. Então Manoa disse: quando acontecer o que você falou, ó anjo, como é que o menino deverá agir? O que deverá fazer? O homem perguntou ao anjo. Versículo 13. O anjo do Pai Eterno respondeu: a sua mulher deve fazer tudo o que eu já disse a ela. Versículo 14. Não vai comer nada que seja feito de uva, não vai tomar nenhum vinho, nem cerveja, e não vai comer nenhuma comida proibida que é imunda. Ela deve fazer tudo o que eu disse. O versículo 15, do versículo 15 ao versículo 16, Manoa não sabia que aquele era o anjo do Pai Eterno e disse: por favor, não vá embora, anjo. Ainda espera que nós vamos cozinhar um cabrito para você. Se eu ficar, o anjo respondeu, se eu ficar, não comerei a sua comida, o seu cabrito. Respondeu o anjo, mas se você quiser prepará-la, então queima como uma oferta ao Pai Eterno, Criador do céu e da terra. O versículo 16, o versículo 15 e o versículo 16, Manoa não sabia que aquele homem era o anjo do Pai Eterno. E disse: por favor, não vá embora. Ainda espera que nós vamos cozinhar um cabrito para você. E o anjo respondeu: se eu ficar, Manoa, não comerei a sua comida. Respondeu o anjo: mas se você quiser prepará-la, então queima como oferta ao Pai Eterno, Criador do céu e da terra. Versículo 17. Manoa disse: ué, qual é o seu nome? Nós precisamos saber para poder prestar a ele uma homenagem quando acontecer aquilo que você disse. Versículo 18. Por que você? O anjo respondeu: por que, Manoa, você quer saber o meu nome? Perguntou o anjo a Manoa. O meu nome é um mistério, o anjo disse para Manoa. O meu nome é um mistério. Versículo 19. Então Manoa pegou o cabrito e os cereais e ofereceu uma pedra ao Pai Eterno, Criador do céu e da terra, um mistério dos mistérios. Versículo 20. Enquanto as chamas subiam do altar, Manoa e a sua mulher viram o anjo do Pai Eterno subir para o céu, no meio das chamas de fumaça. E aí se ajoelharam e encostaram o rosto no chão e adoraram o Pai Eterno. Versículo 21. Manoa e a sua mulher nunca mais viram o anjo, e Manoa compreendeu que aquele homem era o anjo do Pai Eterno, do Altíssimo. Versículo 22. Então disse a mulher: nós vamos morrer, porque vimos a face do Pai Eterno. Versículo 23. Porém, ela respondeu: se o Pai Eterno nos quisesse matar, não teria aceitado a nossa oferta. Ele não nos teria mostrado tudo isso e nem falando todas essas coisas.
Versículo 24. A mulher de Manoa deu à luz um filho e pôs nele o nome de Sansão. O menino cresceu e o Pai eterno, Criador do céu e da terra, abençoou. Versículo 25 para terminar. Sansão estava no campo de Dan, entre Zorá e Estaol, quando começou a sentir que o Espírito do Pai Eterno dirigia sobre ele. Este foi o livro histórico de Juízes, do capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 25. As escrituras é fácil de entender, interpretada, fácil de entender, com o nome do Pai Eterno de Iau, que toda a vida, em desde o começo do mundo, o nome do Pai Eterno foi chamado Iau, que o povo de Israel invocava o nome do Pai Eterno como o nome original, que é o nome dele de Iau, porque o nome de Deus é profano, é nome de idolatria. Por isso, quem colocou o nome no Pai Eterno de Deus foi o Constantino São Jerônimo, fundador da Igreja Católica, junto com o primeiro Papa, o Damasceno. Que o Pai Eterno de Abraão, Isaque e Jacó, o Iau, abençoe todos nós com saúde e livra nós de todos os mal, e dá sabedoria e entendimento para entender a tua santa palavra do jeito que está escrito nas Escrituras, para que nós não ficamos somente por ler e por ouvir, mas que nós gravamos essas palavras no fundo do coração, para que meditamos nela dia e noite, para nosso entendimento e para nossa salvação. Boa noite para todos, até o próximo capítulo, se for da vontade do Pai Eterno, se Ele quiser. Shalom.